noite, pessoal, tudo bem com vocês? No nosso último encontro, a gente discutiu um pouco, eu apresentei um pouco a modalidade lá da questão da tecnologia, o uso das novas tecnologias nesses novos formatos de músicas, de entretenimento em geral, né? Cinema e tal, enfim. E estive pensando esses dias que a gente poderia pensar, trazendo um pouco esse pequeno debate que a gente teve, essa pequena apresentação que eu fiz, na verdade, para pensar esse ponto de vista desse novo formato que a gente chama de live. Ontem mesmo meu pai fez uma live e tal, ele toca uma banda em João Pessoa, banda aquariana, aproveito para fazer o marketing aqui, quem quiser conhecer isso é buscar no Instagram, @banda aquariana. E é interessante pensar que o aplicativo Instagram, ele não foi pensado, ele não foi projetado para isso. Ele ainda está começando, digamos assim, os seus desenvolvedores do software estão começando a pensar ou repensar certas aplicabilidades do aplicativo, desse sistema, porque nesse momento de pandemia ele está sendo altamente valorizado no sentido de produzir conteúdos de entretenimento, as lives, que a gente já está bem acostumado, apesar de ser um fenômeno bastante recente, mas a gente já está bem acostumado inclusive com as palhaçadas, com os erros que acontecem, porque o cara está em casa, o cara está no isolamento social, tentando fazer a coisa acontecer por uma série de problemáticas, de problemas que, por exemplo, o pessoal do setor de entretenimento, do qual também faço parte, né? Também sou músico, fomos os primeiros a parar. E seremos, com certeza, potencialmente os últimos a retornar, a voltar. Porque a permissão de aglomerações creio que vai demorar bastante. Vai ser algo que vai demorar bastante. Então, o retorno dos shows, dos eventos em teatros, em salas de cinema, em bares, em restaurantes, isso vai demorar bastante tempo até que a coisa se normalize. Então, quando a gente discutiu um pouco o Chico Sainz, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham escutado também, visto a letra lá, que é massa, que trabalha justamente um pouco isso, né? Ou seja, computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro. Então, nós temos uma discussão no campo da música, das artes, muito grande, é que nós temos pessoas que sabem lidar muito bem com esses novos aplicativos, essas novas plataformas de distribuição de conteúdo, como o Instagram, e elas conseguem capitalizar muito bem essa questão da quantidade de views, a quantidade de curtidas, de compartilhamentos, ou seja, eles conseguem amplificar o seu trabalho, a exposição dos seus conteúdos de uma forma muito bem arquitetada, são muito estratégicos, porque eles conhecem muito bem como esses aplicativos, essas plataformas trabalham, como o público irá consumir esses conteúdos. E a discussão que se coloca é justamente essa, trazendo um pouco a apresentação da música lá do Chico Sainz. Nós temos novos sistemas, novas formas de interação entre seres humanos, muito mais agora, de forma muito mais intensa agora. No caso específico, o aplicativo Instagram, distribuindo conteúdos que são produzidos muitas vezes por especialistas. Não que existam especialistas agora em fazer live, porque a gente vê que muita coisa está dando errada, mas faz parte. Mas é interessante a gente dissociar uma coisa da outra. Então nós temos bons produtores de conteúdo, não estou dizendo que os conteúdos sejam bons, de qualidade. Nós temos pessoas que sabem vender os seus conteúdos, aquilo que eles estão produzindo em casa, enfim. E aí digamos, o mote da música é interessante. Os computadores estão fazendo arte e o cara está ganhando dinheiro produzindo essa arte. E aquilo que eu comentei, nós temos, de vez em quando eu fico tirando onda, né, e tal, eu baixo um aplicativo que tem uma base rítmica, alguma coisa do tipo, e eu gravo uma voz. Aí você pode baixar um aplicativo, distorcer a voz, colocar a voz imitando um ET, um alienígena, enfim. E você bota uma base e tal, canta aquilo, e enfim, começa a fazer uma série de cortes, recortes, colagens, e a coisa fica bem interessante, fica bem engraçada, divertida. E tem pessoas que trabalham, basta ver o mestre Yoda lá e tal, o Bode Gaiato,
foram ideias que deram muito certo, porque os caras conseguiram captar um humor ali, uma produção de determinado tipo, que é na sociedade, a sociedade do meme. Então todo mundo agora é um meme, virou sticker, né? Também já sei que muitos professores, inclusive eu, não vi nenhum meu, mas com certeza deve ter. Você, quando se expõe nas redes sociais, você acaba virando piada entre os colegas, entre os alunos e alunas e tal. Faz parte. Inclusive, eu sou muito apoiador desse tipo de prática, desde que guarde os devidos respeitos e pelos direitos autorais ou pela integridade física da pessoa, moral também, né, de sua família, enfim. Acho que toda brincadeira é válida desde que ambas as partes se divirtam com a brincadeira, certo? Então, cuidado, por gentileza. Cuidado com o que vocês estão postando. É pensar como esses conteúdos são produzidos, muitas vezes por elementos que são externos digamos, ao caráter artístico em si. Um computador não faz arte, quem faz arte é o ser humano. Mas essas ferramentas permitem um tipo de expressividade, de expressão, que extrapolam muito a capacidade humana natural, né? Ou seja, nós temos possibilidades de desenvolver certos tipos de expressão artística, musical, de áudio, de imagem, de vídeo, enfim, muito além das possibilidades da mão humana, digamos, a mão com pincel. Então nós já transcendemos muito e muito esse tipo de limitação, digamos assim, da extensão do corpo humano. Então uma coisa que eu queria que a gente pudesse pensar seria, e aí seria a nossa, digamos, moto da nossa reflexão, da nossa videoaula, da nossa atividade da semana, seria pensar qual o impacto, eu pergunto para vocês, alunos e alunas e tal, qual o impacto dessas lives para vocês? Como é que vocês observam isso? E eu faço essa pergunta para mim mesmo, mas eu deixo para mim a resposta, né? A minha resposta é a minha resposta para mim mesmo e tal. Mas para vocês, como é que fica isso? Ou seja, ontem eu gravando, volto, né? Eu tô gravando a live com meu pai e é muito estranho, tem um delay, né? Então tava o pessoal em casa escutando e fica aquele delay. Ele tava conversando com o cara num tempo, eu tava vendo o celular acompanhando para ver se a tomada, né, a imagem tava bem enquadrada e tal, para aparecer o rosto bem direitinho com o instrumento. E tinha um delay ali terrível, você fica naquela coisa e tem hora que desconecta e volta, tem um problema de conexão, enfim. E é muito difícil porque quando você vai atuar no palco, ao vivo, aquilo não vai acontecer. Você pode errar, você pode ter um problema, mas o domínio é muito maior, porque é você tocando seu instrumento. Então, se tiver um problema é que você gerou por uma série de circunstâncias, né? Mas outra coisa é você estar transmitindo por um aplicativo e a conexão cair ou der um problema, enfim. Questão da captação de áudio, que não é das melhores, então o celular tem essa limitação também, geralmente a captação é por celular. O Instagram não é pensado para captação de áudio, nem de imagem, ele foi pensado para outras coisas, né? Então também tem essa defasagem aí. E eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre isso, continuando na mesma reflexão, como essas tecnologias podem nos ajudar, né, a amplificar as nossas possibilidades de expressão, de expressividade, estética, musical, artística e tal, mas ao mesmo tempo como isso pode ser um jogo meio que perigoso, ou seja, não perigoso, mas deveria ou pode ser problematizado. Qual o limite disso? Ou seja, até que ponto será que a apresentação ao vivo por meio do Instagram, uma live, ela supre essa nossa necessidade? Obviamente não, porque não está no tumulto da galera, não está com os amigos, enfim. Mas será que vocês acham que isso vai continuar, que isso vai se modificar? Como é que vocês se sentem com as lives? Se vocês estão acompanhando as lives também, eu queria que vocês dessem esse feedback, essa resposta, digamos assim, para a gente manter esse contato. Como é que vocês estão sentindo essas novas formas de expressão?